Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira nós vamos analisar peça por peça quais jogadores servem ou não para o elenco do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque ao meio-dia desta terça-feira, dia 13 de maio, aniversário da minha esposa, parabéns para ela, eu publiquei um shorts aqui no canal Palavra do Atleticano, destacando a informação publicada pelo jornalista Thiago Marquezini, do canal 3 Pontos aqui no YouTube, de que a diretoria do Atlético Paranaense entende que cometeu erros na montagem do elenco no início da temporada e que alguns jogadores, como os laterais direitos Dudu e Raiem Palacios, o volante Raul e o atacante Leozinho, podem deixar o Atlético Paranaense na próxima janela de transferências, e usando essa informação como gancho, nós já vamos colocar todo mundo na roda de discussão e analisar com o auxílio de uma tier list, peça por peça, quais jogadores servem ou não para o Atlético Paranaense, pensando no restante da temporada. Então aguardem só um minutinho que a gente já volta com a nossa tier list na tela. Chegamos então com a nossa tier list já na tela, pessoal, onde eu vou dividir os jogadores do elenco do Furacão em 6 categorias, que eu considero autoexplicativas, mas não custa delimitar o conceito que eu vou usar para cada uma dessas expressões. Eu vou considerar craques jogadores que ou sejam tecnicamente muito acima do nível da Série B do Campeonato Brasileiro, que é a realidade do Atlético em 2025, a gente espera que só para 2025, ou jogadores que tenham a capacidade de decidir partidas a qualquer momento, jogadores que tenham potencial de desequilibrar confrontos a favor do Atlético. Bons jogadores serão jogadores que eu considero que têm capacidade de serem titulares do Atlético, ou que, vindo do banco de reservas, podem contribuir para transformar a equipe e ajudar a mudar resultados. Compõem elenco, são jogadores que eu considero que podem ser titulares sem comprometer o funcionamento da equipe, ainda que sejam tecnicamente abaixo de alguns companheiros, ou jogadores que, estando no banco de reservas, podem fazer um papel digno, sem comprometer o funcionamento da equipe. Promessas, são jogadores que são jovens e que eu entendo que têm um teto técnico bastante alto, então que devem receber espaço daqui até o final do ano para assumirem cada vez mais protagonismo. Dispensar ou negociar talvez seja a mais autoexplicativa de todas, são jogadores que eu entendo que não têm condições de vestir a camisa do Atlético Paranaense nesse momento. E por último, a nossa sexta categoria, a única que já começa com alguns jogadores nela, são os afastados. E nessa categoria nós temos o lateral direito Madson, que segue se recuperando de uma lesão no CT do Caju. O Atlético renovou o contrato do lateral, porque legalmente o clube é obrigado a encerrar o vínculo com o jogador estando em condições de reiniciar, de buscar um novo clube para trabalhar com. E como o Madson segue em tratamento e não deve voltar a jogar ainda em 2025, ele não vai fazer parte da nossa análise de hoje. E quem faz companhia ao Madson nessa nosso degrau, nessa nossa prateleira, são o volante Juninho, que retornou ao Atlético de maneira inexplicável no começo da temporada, depois de alguns empréstimos bastante decepcionantes, e também não conseguiu corresponder, e por esse motivo recentemente foi afastado, está treinando em separado, juntamente com o terceiro e último componente dessa nossa prateleira, o zagueiro Thiago Heleno. Thiago Heleno, que muita gente já gostaria de ver reintegrado ao elenco do Atlético, entende que ele poderia ser útil na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que vai ficar fora da nossa análise porque, segundo as últimas informações que nós tivemos, não existe o menor interesse ou menor vontade, não existe a menor possibilidade por parte da diretoria de reintegrar o jogador, então a gente vai excluí-lo para não tumultuar aqui a nossa análise. E além disso, eu gostaria que vocês soubessem de duas coisas. Quando eu analisar esse elenco, eu vou estar considerando o nível da Série B do Campeonato Brasileiro. Não vou estar considerando o nível dos principais clubes do Brasil e da América do Sul, muito menos o nível de Copa Libertadores ou, enfim, campeonatos europeus. A gente vai falar daquilo que é a realidade do Atlético hoje, esperando que essa realidade possa ficar para trás ao final da temporada. E em segundo lugar, a gente não vai ter todos os goleiros do elenco nessa nossa análise. A gente vai ter os três principais, os três primeiros goleiros, o Mikael, o Santos e o Matheus Soares. Não teremos o Maxim e o quinto goleiro, que eu confesso que eu esqueci o nome agora durante a gravação, porque eles não entraram em campo nesse ano e existe pouca possibilidade de que eles de fato entrem em campo ainda em 2025. Então a gente vai se concentrar nos três primeiros goleiros, que inclusive são os três que já entraram em campo na temporada. E falando em goleiros, a gente vai começar com o Mikael, tá? Mikael, que eu entendo que poderia estar aqui, bom jogador ou até craque, né? Um goleiro que passou por todas as seleções de base, sempre com destaque, conquistando títulos, que passa por um momento delicado
na meta do Atlético, já questionado por alguns torcedores, mas eu entendo que ele deve continuar sendo titular. Agora, como ele vem falhando recentemente, eu vou colocar o Mikael aqui como promessa, mas quero deixar bem claro que, na minha opinião, ele deveria seguir sendo titular sim. Na sequência, a gente tem o lateral direito Dudu, que é um ponto de bastante sensibilidade por parte do torcedor, existe pouquíssima boa vontade em relação ao Dudu, e é um jogador que me divide bastante porque eu me lembro do Dudu no Atlético Goianiense, eu acompanhei parte da passagem do Dudu pelo Criciúma em 2024, e é um lateral bastante funcional mesmo na Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo as informações que nós tivemos aí ao longo dessa temporada, ele chegou ao Atlético com alguns problemas físicos, né? O clube imaginava poder recuperar o jogador, mas ele tem tido muita dificuldade para se manter saudável e conseguir uma sequência de partidas. E aí eu não sei se aquele desempenho que a gente viu durante o Campeonato Paranaense, por exemplo, não era consequência dessa situação física e não por falta de capacidade técnica. Porque tecnicamente o Dudu que eu me lembro de ter visto, ele deveria sobrar na Série B, mas não tem acontecido. Agora, como o Atlético deve ir ao mercado em busca de um novo lateral direito na próxima janela de transferências, essa já é uma informação confirmada por setoristas próximos ao clube, eu manteria o Dudu para composição de elenco, até porque a gente não tem no Ryan Palacios, por exemplo, um jogador que a gente possa considerar um reserva minimamente aceitável, então poder contar com o Dudu pelo menos até o final do ano seria uma coisa positiva para minha forma de ver. Na sequência, a gente tem o zagueiro e lateral esquerdo do Léo, antigo Léo Pelé, alguns chamam de Léo Pinheiro, que eu considero que para a Série A do Campeonato Brasileiro seria, assim, insuficiente. Um jogador de baixa estatura, pouco poder nas disputas aéreas, mas que para um contexto de Série B, para um Atlético que, se souber fazer bem o seu papel, vai passar a maior parte do tempo com a posse de bola, e o Léo é um zagueiro que tem velocidade para defender profundidade, tem capacidade de construir com a bola nos pés, eu acho que ele pode sim ser um jogador importante, eu considero o Léo um bom jogador. Tá? Não considero um craque, não acho que ele possa funcionar na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive essa é uma grande preocupação minha para 2026, caso o Atlético consiga o acesso, porque ele é um dos capitães da equipe, mas enquanto a gente estiver falando de Série B do Campeonato Brasileiro, eu entendo que o Léo é sim um bom jogador pro Atlético Paranaense. Tobias Figueiredo, esse é outro bastante visado pelo torcedor por conta das más atuações recentes, e aí eu vou dividir o Tobias Figueiredo em duas etapas. É um zagueiro experiente, forte fisicamente, com boa estatura, boa capacidade de rebater, principalmente cruzamentos, né? Mas não é um zagueiro de perseguições longas. E quando é que a gente viu o Tobias Figueiredo na sua pior versão? Quando, como aconteceu nas últimas duas partidas, ele foi colocado num sistema defensivo para cobrir profundidade. Um jogador com a estatura que ele tem, com a falta de velocidade que ele tem, não vai funcionar nesse contexto. O Tobias Figueiredo ele pode ser um zagueiro para um Atlético que jogue mais postado, ou de repente para um Atlético que nos minutos finais de algumas partidas, jogando fora de casa, naquela situação de pressão, de muitos chuveirinhos, muitos cruzamentos, entra nos minutos finais para ajudar a controlar esse jogo aéreo. Não acredito que o Tobias Figueiredo seja o desastre que algumas pessoas estejam vendendo, mas eu acho que sim, ele é um jogador abaixo daquilo que o Atlético precisa, principalmente pensando em titularidade. Então é um zagueiro que, na minha opinião, compõe o elenco com um mínimo de aceitabilidade, nada demais. Filipinho, acho que é um poupa-tempo aqui pra muita gente. Eu considero o melhor volante que o Atlético tem no elenco hoje. É um defensor excepcional, fisicamente um jogador de muita entrega, muito bom defensor, recupera muitas bolas. É um passador razoável, um bom condutor de bola e um jogador que se mostrou bastante versátil ao longo dessa temporada, porque por mais que o Maurício Barbieri tenha forçado a utilização dele numa segunda linha dentro do meio de campo, ele acabou adquirindo algumas capacidades, algumas habilidades diferentes das que ele apresentava anteriormente durante esse período, então eu considero o Filipinho, não um craque, acho que seria um grande exagero, mas é muito, muito bom jogador. O Filipinho é titularíssimo do Atlético, não acho que tenha muito o que pensar nesse sentido. Próximo nome da nossa tier list, lateral esquerdo, Fernando. Muita gente quer ver pelas costas do Atlético, e eu particularmente nem acho que o Fernando seja essa tragédia que alguns tenham vendido, principalmente no começo da temporada. Acho que ele fez alguns jogos interessantes aqui e ali, inclusive em 2025, mas sim, na sua grande maioria foram jogos ruins, e considerando que o Atlético, pelo menos a princípio, deve manter o Lucas Esquivel, e tem o Leonardo Derrick, um lateral bastante promissor, eu não tenho nenhum problema com a negociação do Fernando. Acho que se o Atlético conseguir encontrar um novo destino para o jogador,
jogador poderia ser melhor para todos os envolvidos. O Fernando precisa de um novo ambiente, o Atlético precisa abrir espaço para outros jogadores e a torcida acaba se vendo livre de um ponto de muita tensão na relação com o clube. Então o Fernando, sem problema nenhum, pode deixar o Atlético. Na sequência temos o Kevin Velasco. Esse colombiano eu considero muito bom jogador, não é um jogador de muitos gols, não é um jogador de lances espetaculares, mas é muito funcional, é muito criativo, é muito competente com a bola gerando espaços, e eu acredito inclusive que ele perdeu a titularidade com o Maurício Barbieri na reta final da passagem do treinador pelo Atlético de maneira bastante questionável, era um dos melhores jogadores do elenco até aquele momento, então eu considero o Kevin Velasco não um craque, mas um bom jogador. Se não for um titularíssimo do Atlético daqui até dezembro, que é quando termina o seu contrato de empréstimo e o Atlético vai ter que decidir se compra ou não o colombiano, ele é no mínimo um cara para estar no banco e ser um elemento de transformação do jogo no segundo tempo. Muito bom jogador o seu Kevin Velasco. E quem também é bom jogador é o Juliano. Juliano que entrou muito bem na última partida contra o Chapecoense, um jogador que eu elogiei bastante quando foi contratado, que eu nunca entendi o porquê o Maurício Barbieri não deu mais minutagem durante o período em que esteve no CT do Caju, e que eu acredito que nessa última partida mostrou que merece pelo menos a oportunidade de ganhar minutagem, de ganhar ritmo de jogo, ganhar confiança, para vermos o que o Juliano pode de fato entregar ou não, porque é um jogador tecnicamente muito competente, experiente na competição, disputou a Série B pelo Santos na última temporada, experiente na contexto geral da carreira, jogou em clubes importantes do Brasil, jogou em clubes do exterior, esteve muito próximo de disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, acabou sendo preterido pelo Tyson naquela ocasião, mas é um jogador que pode ser um líder técnico para esse elenco do Atlético. Eu considero o Juliano uma peça muito, muito importante que o Atlético não deveria deixar de utilizar. E quem também é uma peça muito, muito importante é Bruno Zapelli. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, mas eu postei no meu perfil do Twitter aí recentemente, é o jogador com mais passes certos no último terço do campo, é o jogador com mais passes decisivos, é um jogador extremamente importante para um Atlético que tem penado muito para permanecer com a posse de bola, para ser criativo, para criar situações, e se a gente tira dessa equação o jogador mais criativo do elenco, o Atlético perderia ainda muito mais. Eu sei que o Bruno Zapelli tem defeitos, ele precisa aprender a cuidar melhor da bola, ele precisa ser mais dinâmico, mais intenso em alguns momentos, mas é um jogador de quem eu não abriria a mão em hipótese nenhuma nessa temporada. O Atlético precisa do seu Bruno Zapelli para poder ter um time que controle o jogo como a torcida gostaria. Falando então de Isaac, atacante que chegou do Fluminense no início dessa temporada, ele chegou a ter momentos em que me fariam colocá-lo aqui, né, em bom jogador, mas eu vou considerar o Isaac um jogador promissor, tá? É um jogador ainda muito individualista, não é um jogador de uma tomada de decisão muito inteligente, ele força muito as coisas, tenta muito enfrentamento de 1 contra 1, mesmo em situações de desvantagem. O Isaac é um jogador que nitidamente tem talento, mas que ainda precisa amadurecer intelectualmente dentro do campo de jogo. Quando isso acontecer, não tenho a menor dúvida que ele vai ser um jogador de desequilibrar partidas para o Atlético, porque a capacidade de solucionar problemas em um curto espaço é algo muito nítido nesse jogador. Dando sequência então, nós temos Fabrício Peralta, que foi pouquíssimo utilizado, ou não foi utilizado pelo técnico Maurício Barbieri, para ser mais preciso, mas que nesse início de passagem, como interino do João Eduardo Correia pelo comando do Atlético Paranaense, ele já tem agradado um pouquinho mais nos treinamentos. Não sei se a gente não vai ver Fabrício Peralta em campo no próximo final de semana. E considerando aquilo que eu vi dele, o pouco que eu vi dele no Cruzeiro e a passagem dele pelo futebol paraguaio, eu acho que é um jogador que ele pode tranquilamente compor o elenco do Atlético, até porque ele tem a capacidade de fazer tanto o primeiro volante quanto o segundo, jogador de bom passe, boa movimentação. Se o Atlético souber utilizar e resgatar o melhor nível do Fabrício Peralta, ele pode sim ser muito importante para o restante da temporada. Na sequência nós temos o seu Raim Palácios. Raim Palácios é um jogador que eu particularmente entendo que não tem nível pro Atlético, mas isso não tem a ver exclusivamente com o jogador, tá? O Atlético Paranaense pegou um colombiano de 24 anos de idade naquela ocasião, trouxe para fora do seu país pela primeira vez e em nenhum momento considerou a necessidade de uma adaptação do Palácios ao futebol brasileiro, de se adaptar aos novos companheiros, ao novo nível competitivo, à nova forma de jogar. O Atlético acelerou muito as coisas e o Palácios não conseguiu corresponder. Por esse motivo, eu entendo que sim, ele poderia ser negociado. Agora, com o Atlético sem ter um lateral direito titular, eu manteria o Palácios até que o Atlético contratasse pelo menos um jogador para essa posição, tá?
O Atlético não pode abrir mão do Palácios antes de contratar um jogador, contratando um lateral direito primeiro na linha de saída, na minha visão, é o Raim Palácios. Dando sequência, nós temos Luiz Fernando. Luiz Fernando, um atacante de bastante mobilidade, de alguma capacidade técnica, um bom definidor, um jogador que marca gols. Eu não vou colocá-lo como craque, que inclusive talvez fosse onde eu colocasse o jogador no início da temporada, mas eu entendo que o Luiz Fernando ainda é um jogador muito importante para o Atlético, um jogador com muita capacidade de encontrar soluções, tanto é que ele é o líder de assistências do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Atlético na temporada, e por mais que as últimas apresentações realmente não tenham sido muito boas, eu ainda confio que esse jogador, com uma equipe que funcione, pode ser um ponto importante para o funcionamento da equipe, pode ser um ponto de desequilíbrio, então o Luiz Fernando fica sendo aí um bom jogador na minha forma de ver. Julimar é um jogador que, como ele vai voltar de um período longo de afastamento, vai depender de adquirir ritmo de jogo, adquirir confiança, adquirir condicionamento físico e tudo isso antes de a gente poder avaliar o que de fato ele vai conseguir entregar depois de mais uma lesão grave, eu vou colocar como compõe elenco, tá? Se o Julimar retomar o nível que ele tinha antes das lesões, aí sem sombra de dúvida ele é bom jogador. Mas por enquanto eu vou considerar o Julimar como um jogador que compõe elenco. Diferente do seu Leozinho, que eu sei que muita gente vai ficar chateada comigo, mas o Leozinho é um jogador que na última temporada da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Ituano já teve muita dificuldade para jogar. Eu não digo que ele não tenha talento, ele é sim um driblador muito competente, um jogador de bastante explosão, tem capacidade de enfrentamento num contra um, mas é um jogador de um funcionamento muito limitado, muito unidimensional, digamos assim, e eu tenho muita dificuldade de enxergar o Leozinho como uma peça importante para o Atlético. A diretoria entende que ele deve ser liberado e eu não discordo, tá? Leozinho, para mim, é um jogador que o Atlético pode se desfazer sem precisar ficar se preocupando se vai ou não se arrepender. Bem diferente do Santos, que pela experiência que tem, pela importância que tem na história do clube, eu já disse aqui que eu não teria trazido de volta, mas como está aqui, faz parte do elenco, é um jogador que dá para composição sem a menor sombra de dúvida, porque é experiente, é multicampeão, um jogador que o Atlético pode tranquilamente contar, sempre que não puder ter o Mikael como goleiro titular, né? Na sequência, nós temos o seu Allan Kardec, centroavante veterano, boa capacidade física, um líder do vestiário, mas que eu entendo que fisicamente tem deixado bastante a desejar, principalmente no momento sem bola, mas também em relação à capacidade de enfrentar fisicamente os marcadores. Allan Kardec, para mim, nesse momento, é o centroavante reserva do Atlético, e um centroavante de um nível até bastante aceitável, então para mim Allan Kardec compõe elenco. Na sequência, nós temos Abraão, que nesse momento é zagueiro titular pelo lado direito da defesa do Atlético. Eu entendo que ele vai ficar, a depender de como ele retornar, ou em compõe elenco, ou em bom jogador. Por quê? Porque se ele for o Abraão das primeiras partidas pelo Atlético, vai ficar como um bom jogador, porque vinha sobrando na Série B, inclusive fisicamente, um jogador de muitos duelos físicos. Mas como ele cometeu falhas nas últimas partidas, talvez ele realmente não tenha aquele nível que ele apresentou nos primeiros jogos. Então, diante dessa dúvida, diante dessa incapacidade de determinar qual é o Abraão verdadeiro, digamos assim, eu vou manter o Abraão em compõe elenco, mas quero deixar registrado que se ele conseguir retomar o melhor nível nas próximas partidas, com um Atlético mais organizado, para mim ele pode sim ser titular até o final da temporada, sem o menor problema. E na sequência nós temos o seu Tevez. Tevez, que chegou emprestado pelo Cruzeiro, o Atlético tem uma opção de compra que está considerando muito seriamente exercer, porque é um jogador muito, muito talentoso. Eu já falei aqui nesse canal anteriormente, em termos de tomada de decisão, ele é mais maduro do que o Isaac, por exemplo. Ele toma melhores decisões, escolhe melhor aquilo que precisa acontecer a cada momento. Gosto muito do Tevez, todos para que o Atlético realmente faça o investimento necessário para tirá-lo em definitivo do Cruzeiro, para poder tê-lo por aqui até o momento em que ele dê os próximos saltos na carreira, que eu imagino que vai envolver uma passagem pelo futebol da Europa. Mas é um jogador que, de duas uma, ou a gente considera ele uma promessa, ou a gente considera ele direto bom jogador. Tevez é muito, muito interessante. O Atlético tem sorte de ter conseguido contratá-lo por empréstimo do Cruzeiro, e eu espero que ele fique por aqui durante algum tempo, bem diferente do volante Raul. E o Raul é um jogador que me decepcionou bastante.
porque eu me lembro da chegada do Raul no Red Bull Bragantino, me lembro de como ele era um ponto importante do funcionamento daquele meio de campo, como um meio-campista de proteção do sistema defensivo, como um jogador que iniciava a construção das jogadas, e ele até teve algumas boas partidas pelo Atlético desde que chegou, mas a grande maioria realmente foi abaixo da média, ou no máximo na média, bem abaixo da expectativa que foi criada. Nesse momento, diante do mau desempenho do jogador, diante do fato de que o Filipinho voltou a ser primeiro volante e de que o Falcão, quando joga, tem apresentado um desempenho melhor do que o Raul, eu entendo que o Raul, se houver essa oportunidade, poderia sim ser... Que baderna que eu fiz aqui. Poderia sim ser dispensado, mesmo o caso do seu Luciano Arriagada, já voltou algumas vezes, não consegue entregar com a camisa do Atlético, talvez aquele período que ele passou afastado dos gramados por conta do imbróglio envolvendo a não renovação com o Colo-Colo, tenha sido determinante para a sequência da carreira do jovem atacante chileno, mas fato é que pro Atlético ele não faz sentido, ele tá muito na borda do elenco, eu não gosto de elencos muito numerosos, eu gosto de elencos com aí 20, 22 jogadores, e o resto completado pelas categorias de base, e o Luciano Arriagada não entra nessa dinâmica. Então, para mim, o Atlético precisa encontrar um destino para o atacante, seja por empréstimo, seja preferencialmente em definitivo. Na sequência, nós temos Lucas Esquivel. Esquivel, já falei aqui várias vezes, é um dos melhores laterais que eu vi com a camisa do Atlético, muito competente com a bola, versátil, articula, cria e ataca. Um jogador muito inteligente, de muito boa tomada de decisão, fisicamente alto, um defensor razoável. Gosto muito do Lucas Esquivel. E assim, no contexto do futebol sul-americano em geral, eu consideraria o Esquivel um bom jogador, muito bom jogador provavelmente. Mas na Série B, o Esquivel é craque, tá? É um jogador que realmente faz uma diferença gigante pro Atlético. A gente tem Matheus Soares jogou uma partida só esse ano, não criou aí grandes problemas, vai compor elenco sem nenhuma dificuldade, é o terceiro goleiro, então sem problema nenhum. Bem diferente do seu Lucas Beleze, tá? Seu Lucas Beleze, quando entrou em campo, realmente foi uma preocupação bastante grande para o Atlético Paranaense, e inclusive na última partida diante da Chapecoense, quando ele atuou improvisado como lateral direito. Então é um jogador que chega do Corinthians com uma grande expectativa, porque foi zagueiro de seleção brasileira de base durante muito tempo, passou um certo tempo sem atuar, mas que desde que chegou ao Atlético teve muita dificuldade para se mostrar pelo menos promissor, um jogador em quem a gente poderia esperar um desenvolvimento a médio e longo prazo. Então se o Atlético tiver a oportunidade de liberar o Lucas Beleze, eu liberaria sem a menor sombra de dúvida. Bem diferente do seu Marcos André, também conhecido como Marcão. Tá? O Marcão é um jogador alto, forte, um bom defensor, bom no jogo aéreo, bom com a bola nos pés. O Atlético tem aí um bom número de zagueiros canhotos no elenco, né? Além do próprio Marcão, tem o Léo e o Arthur Dias, mas é um jogador que eu gostaria assim de ver ter oportunidades dentro de campo nessa temporada. Então o Marcão fica aí na categoria promessa, na expectativa de que ele possa ser um substituto, por exemplo, para o Léo quando ele não estiver em campo, porque o Tobias Figueiredo, repito, se o Atlético quiser marcar em bloco alto, vai ser um problema, sempre vai ser um problema. Renan Viana, um jogador que teve muitos problemas físicos ao longo da carreira. Eu entendo que não tem nível para jogar pela equipe principal do Atlético Paranaense, só que ele não tem idade para as categorias de base. Ele teve uma passagem frustrada pelo futebol do Marrocos, né, pelo Idade Casablanca, salvo engano, onde ele acabou se lesionando cedo, não conseguiu atuar, é verdade, mas eu não consigo enxergar nesse momento um futuro para o Renan Viana com a camisa do Atlético Paranaense. Se houver a oportunidade de emprestá-lo ou de negociá-lo em definitivo, eu faria sem a menor sombra de dúvida, bem diferente do nosso próximo analisado, o meio atacante Dudu Kogitski, que eu lamento muito, fiquei bastante chateado, porque no começo dessa temporada sofreu uma lesão no ombro e acabou não conseguindo disputar o Campeonato Paranaense, porque é um dos grandes destaques da sua geração na seleção brasileira de base. É um jogador considerado extremamente talentoso por todo mundo que acompanha o dia a dia do CT do Caju, e o Atlético não pode deixar de utilizar e de dar minutagem para o João Kogitski daqui até o final da temporada, até para poder contar com uma versão mais madura do jogador em 2026. Então, Dudu Kogitski promessa com toda certeza, um jogador que o Atlético não poderia se desfazer. Na sequência temos o seu João Cruz, mesmo discurso do Dudu, jogador bastante talentoso, jogador que
Ele tem capacidade de chegar na área adversária, de finalizar de média e longa distância, é um bom passador, um bom controlador da bola. Eu não tenho problema nenhum com o João Cruz, muito pelo contrário. Acho que ele pode sim ser bastante útil. Você pode considerar ele uma promessa, você pode considerar ele um jogador que compõe elenco, mas o fato é que o João Cruz hoje pro Atlético é um jogador que não dá para deixar de lado. O Atlético precisa realmente dar uma certa minutagem pro jogador. Mesmo caso do seu Leonardo Derrick. Leonardo Derrick, lateral esquerdo, que pode jogar também como ponta esquerda, veloz, agressivo, bom chegando na linha de fundo, que eu entendo que tem que ser no mínimo, daqui até o final da temporada, o reserva imediato na posição. Sempre que o Lucas Esquivel não puder estar em campo, sempre que o Atlético, o João Correia, ou qualquer que seja o treinador do Atlético daqui pra frente, entender que o Esquivel não tá entregando aquilo que se espera dele, o primeiro nome a ser chamado tem que ser do Leonardo Derrick, porque é um jogador com teto técnico muito alto, de quem o Atlético não pode abrir mão em hipótese nenhuma, tá? Na sequência, a gente tem Arthur Dias, também zagueiro de seleções de base, também um jogador muito interessante, de quem o Atlético não deveria abrir mão. Em hipótese nenhuma, Arthur Dias também tem que ter alguns minutinhos daqui até o final da temporada para poder mostrar a sua capacidade, o seu potencial. Na sequência, a gente tem o centroavante Renan Peixoto, que chegou da Portuguesa e confesso que me surpreendeu. Já entregou com a camisa do Atlético mais do que eu imaginei que ele poderia de fato entregar. Mas eu ainda não tenho essa convicção de que o Renan Peixoto é um centroavante para ser o titular do Atlético. Eu sei que ele é o titular do Atlético hoje, porque o Allan Kardec não tem entregado tanto, enfim, outros jogadores que passaram por aqui não conseguiram render nessa posição tanto quanto o Renan, que é bastante importante pelo enfrentamento com os zagueiros, pela capacidade de pressão, mas se o Atlético conseguisse contratar um centroavante ainda melhor, eu gostaria. Então eu vou considerar o Renan Peixoto um jogador que compõe bem o elenco, mas quero registrar que nesse momento, para mim, ele é titular com todos os méritos, tá? Patrick é um jogador que eu torci muito o nariz quando foi emprestado pro Atlético. Teve uma passagem muito apagada pelo Santos na última temporada, decepcionou, assim como tinha decepcionado anteriormente pelo Atlético Mineiro, mas me surpreendeu, tá? Não acho que o Patrick seja uma sumidade, não acho que ele seja inquestionável, não acho que ele seja um jogador que tenha que ser titular do Atlético Paranaense daqui até o final da temporada de maneira absoluta, mas é sim um jogador que tem sido útil e eu vou reconhecer isso colocando o Patrick em compõe o elenco, bem diferente do que eu imaginava lá no começo da temporada. Se a gente fosse fazer uma tier list dessa, eu seria capaz de apostar dinheiro naquela época que o Patrick estaria na categoria negociar ou dispensar. E aí, por último, o Lucas Falcão. Falcão que chegou do CRB no início da temporada. Teve um início bastante ruim, é verdade, mas quando entrou no lugar do Raul, mostrou algum talento com a bola, nada de espetacular, mas mostrou assim alguma funcionalidade com a bola nos pés e é um bom defensor, principalmente dentro do contexto da Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei se ele é um jogador para termos em 2026, no caso de um retorno na Série A, mas nessa Série B não tenho problema nenhum com o Falcão sendo o reserva imediato do Filipinho, por exemplo. Então, esse para mim é o elenco do Atlético. A gente tem dois jogadores muito acima da média, na minha opinião, que são o Bruno Zapelli e o Lucas Esquivel. Acho que o Luiz Fernando, se reencontrar o melhor nível, pode subir para essa prateleira de craque, mas nesse momento ele tá em bom jogador, juntamente com o Kevin Velasco, o Filipinho, o Léo e o... Entendi o que aconteceu. O Madison foi que subiu por algum motivo para cá em algum momento e acabou tomando o lugar do Juliano, que era quem estava ali para começo de conversa. Então o Juliano seria um bom jogador junto com o Velasco, o Filipinho, o Léo e o Luiz Fernando. E aí a gente tem uma série de jogadores que podem compor bem o elenco. Então o Atlético tá, na minha forma de ver, gente, com um elenco bastante interessante, especialmente considerando que tem muitos jovens de bom nível para complementar. O que o Atlético precisa fazer na janela de meio de ano, na minha avaliação, e a gente vai falar em algum momento sobre isso num vídeo específico, é contratar um lateral direito para ser titular e de repente mais um zagueiro que possa dar uma segurança para esse sistema defensivo. No restante a gente está muito bem servido em todas as posições, a não ser que a gente possa contratar um 9 que realmente chegue para assumir a posição de titular e solucionar o problema dessa posição definitivamente. Então eu vou encerrar aqui a nossa tela cheia e a gente já volta para arrematar o vídeo de hoje. Voltamos então para a tela cheia, pessoal, para arrematar o vídeo de hoje, dizendo que, na minha avaliação,
depois de ter olhado peça por peça do elenco conforme a gente prometeu lá no começo, eu mantenho a minha opinião. O Atlético tem um dos elencos mais qualificados da Série B do Campeonato Brasileiro. Não é um elenco para estar no meio da tabela como está, isso é muito mais consequência de um trabalho muito mal desenvolvido na reta final da passagem do Maurício Barbieri pelo CT do Caju, mas com um bom treinador, seja com a continuidade do João Correia, caso ele consiga conquistar o elenco e também bons resultados de imediato, ou com a chegada de um técnico de bom nível, que é o que a gente torce todo dia para que aconteça, o Atlético tem tudo para se encaixar, e com o Atlético encaixado, minimamente encaixado coletivamente, a qualidade técnica de alguns jogadores tende a fazer toda a diferença. Essa equipe tende a subir na tabela de classificação. Então a bola, na minha forma de ver, tá no campo da diretoria do Atlético. Eles vão determinar com a próxima escolha de técnico, seja mantendo o João Correia ou contratando um novo treinador, qual é o tamanho do sucesso que o Atlético vai ter de hoje, dia 13 de maio, até o final da temporada. Se o Atlético acertar, a coisa tende a evoluir muito bem. Se errar como errou no começo do ano, infelizmente, aí a coisa pode não funcionar como todos nós gostaríamos. O Atlético pode permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro por mais uma temporada, ainda que o elenco seja, conforme a gente acabou de ver, realmente bom para esse nível de competitividade. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários de quais nomes vocês gostam, de quais vocês não gostam, o que vocês concordam ou discordam dessa nossa tier list de hoje. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários, e se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com o em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!